Eu fiz uma promessa com o Senhor esse início de ano, na pandemia. Eu falei: Senhor, eu quero ser mais santo que eu já fui na minha vida. Eu consagro ao Senhor meus pensamentos, minhas horas do dia, porque eu quero fazer parte da igreja do Apocalipse, sem mancha e sem mácula, ministros cheios do Espírito, amém? Puros de coração. Quem quer ser isso? Homens e mulheres cheias do Espírito, puros de coração, não vão subir mais no altar homens em adultério, em pecados. O Senhor está limpando a sua igreja. Homens que vão refletir Jesus em todos os seus caminhos. Aleluia. Lucas 10, versículo 30. Uma vez eu estava ouvindo uma ministração de um amigo chamado Luciano Subirá. Pastor Luciano é meu amigo. Que saudade. E eu falei: nossa, eu prego sobre isso já tem anos já. E eu vi ele falando a mesma coisa. Eu fiquei de cara sobre isso. O Luciano Subirá é um pastor mestre, um homem de Deus, muito sério no Brasil. Nós nos conhecemos em 2006, ministrando num congresso. Eu me apaixonei por ele apaixonou por nós. E ele fala muito a respeito do Espírito Santo, dá muita aula sobre isso. E aí quando eu vi, eu falei: nossa, eu ministro sobre isso, então eu queria compartilhar com vocês também. Lucas 10, 30 diz: respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Deixa eu só explicar para você. Jesus foi perguntado assim: quem é meu próximo? Jesus poderia ter respondido de uma forma muito rápida. Por que ele contou uma parábola para responder uma pergunta tão simples? Ele poderia ter dito assim: olha, o meu próximo não é somente aquelas pessoas que estão à minha volta, mas também são as oportunidades que aparecem no caminho da vida. Pronto. Mas ele me conta uma parábola inteira para responder uma pergunta simples. E ele faz isso porque ele quer mostrar algo para nós, amém? E eu quero compartilhar com vocês isso. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Olha, tem uma tela ali também, ó, agora que eu vi, ó. Oxi. Aí seu pastor Márcio assim: nossa, ele sabe tudo decorado. E não, ele está olhando ali, ó. É a cola. Que maneiro. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Continua, por favor, que agora eu nem olho para o meu iPad. Sai, iPad. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. Estão estudando aí, estão prestando atenção, né? De igual modo, volta o texto antigamente, ó. Por casualidade, da mesma maneira, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo que estava um homem É assim que eu leio a Bíblia. Porque às vezes a gente vai lendo, daqui a pouco a gente já deixa tudo no automático, já viu? Você não entendeu mais nada. Então vamos lá. Continua. De igual modo, sai, iPad. De igual modo, um levita descia por aquele lugar. Ou da mesma maneira descia um levita pelo mesmo, onde estava um homem, que um sacerdote também desceu pelo mesmo caminho. De igual modo, aí fala: certo samaritano, ó, que seguia o seu. Peraí, mas ele estava no mesmo caminho? E por que ele disse seguia o seu e não de mesmo modo? Vocês vão entender daqui a pouco. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem, ou seja, ele estava no mesmo caminho, mas seguia o seu caminho. Oxi, vamos lá. Passou perto do homem, desculpa gente, que eu vou muito a Recife, eu fico assim meio doido. Seguiu o seu caminho, passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele e aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele. Que versão maneira essa aí, né? Aplicando-lhes óleo e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Continua.
No dia seguinte separou 2 denários, fala 2 denários, e os entregou ao hospedeiro dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Só até aí. Olha só, quando eu li isso pela primeira vez, tem muitos anos, eu tomei um choque. Por quê? Cadê meu iPad? Volta, tadinho, desculpa, me perdoa. Eu vou precisar de você. Vem, meu filho, vem. Vem pro neném, vem, neném. Tadinho. Parabéns, você desligou ele. O que eu quero mostrar para vocês é o que está por trás da parábola. Tem muita revelação nessa parábola. Quando Jesus conta essa parábola, ele faz um resumo da história do propósito eterno de Deus e o plano de Deus. Quando ele dizia que um homem saiu de Jerusalém e descia para Jericó, todo judeu sabe que Jericó é uma imagem de um lugar amaldiçoado, que foi amaldiçoado lá no tempo de Josué. Jerusalém é um lugar de paz. Ele está descrevendo a queda do homem. Ele não está falando de geografia quando descia de Jerusalém para Jericó. Ele não está preocupado, ele está falando do declínio da humanidade. Então ele fala, olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele descreve o que aconteceu em Gênesis. O homem foi enganado, foi assalteado, roubado, foi assaltado, foi jogado e ficou semi-morto. A Bíblia fala que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Nós éramos zumbis. Ele fala da morte espiritual do homem. Aí Jesus descreve a religião. Ele fala que um sacerdote que descia pelo mesmo caminho e um levita descendo pelo mesmo caminho, passa por esse homem e não faz nada. Jesus dizendo assim, olha, a religião, pela figura do sacerdote levita, não pôde salvar o homem simplesmente porque a religião também está no mesmo declínio que aquele homem. A religião não salva ninguém. Quem está comigo, diga amém. Aí Jesus descreve uma nova personagem que ele chama carinhosamente de samaritano, já mostrando que ele que é o samaritano da história, que seria rejeitado pelos judeus, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele está contando uma história, tentando responder uma pergunta simples, mas o cara que está ouvindo não entende a profundidade do que está dizendo. Uau! Ele já sabe que seria rejeitado, então ele fala, um samaritano que é rejeitado pelos judeus, está descendo, ele não está descendo pelo mesmo caminho, ele usa outra figura, ele fala que seguia o seu caminho. É o mesmo caminho, mas a direção é outra. Uau! Posso continuar, não? É incrível isso. É interessante porque, o que é um samaritano? Quando a Síria invadiu Israel, ela espalha os povos. E era uma tática de guerra da Síria, é a miscigenação, pegar vários povos de outros lugares e jogar naquele lugar ali, para que eles criassem filhos e filhas e tirassem a identidade do povo. Então alguns judeus que ficaram num lugar chamado Samaria, se envolveram com os pagãos que foram colocados ali pela Síria, e nasceram filhos. E esses filhos carregavam no seu DNA o sangue, a marca de um judeu e de um gentio. Todo aquele que não era judeu era chamado de gentio, os povos pagãos. E aí a Bíblia fala em Efésios que Jesus veio unir em um só corpo tanto judeus quanto gentios. Quem é o samaritano da história? É ele. Imagina, Jesus está contando para aquele cara sobre ele, só que o cara não percebe. E ele está fazendo um resumo da história, da realidade espiritual da humanidade. E aí olha o que acontece, olha a história. Ele diz que esse samaritano que seguia o seu caminho, olha para aquele homem jogado na história, que não somos nós. E aí está semi-morto, ele vem, e Jesus descreve exatamente o que veio fazer na primeira vinda. A Bíblia fala que ele aplicou nas suas feridas o óleo, simbolizando o Espírito, a regeneração, e o vinho, que simboliza o sangue que ele iria derramar para redimir aquele homem. Gente, isso é incrível.
Parei por aqui. Isso já faz eu me apaixonar pelas Escrituras. Estão comigo? Não tem como não apaixonar pelas Escrituras. E aí, ele pega esse homem, não termina a história. Ele diz que Jesus pegou esse samaritano, coloca no seu animal e o leva de volta para a cidade, porque ele seguia o seu caminho, ele não mudou o caminho. E chega numa hospedaria, e surge uma nova personagem na história que ele chama carinhosamente de hospedeiro. Alguns entenderam. Se Jesus é o samaritano, tenta adivinhar quem é o hospedeiro. Vou falar em inglês para ficar mais bonito. Holy Spirit. Santo Espírito. Preste atenção no diálogo escatológico de Jesus com ele, com o Espírito. Ele diz que o Espírito trabalha numa hospedaria. Tenta adivinhar onde fica a hospedaria. Ele não trabalha fora da hospedaria. Ele não trabalha com gente isolada. Ele trabalha dentro do corpo. É onde ele se move, é onde você tem acesso a ele, é onde ele vai te curar. E detalhe, deixa pra lá. Deixa eu tomar meu. O que é isso aqui? Rapaz, é aquela revelação que você me entregou ali? Misericórdia. Quando é que eu vou voltar mesmo? Estão comigo, amados? Agora presta atenção na conversa dele com o hospedeiro. Olha, eu vou deixar ele aqui e vou te pagar 2 denários. Um denário, queridos, simboliza um dia de trabalho. Era o pagamento para um dia de trabalho. Ele deu. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele fala que para Deus 1000 anos é como... Por que para Deus 1000 anos é como um dia? Se você estudar a Bíblia no Antigo Testamento, quando se falava do o dia do Senhor, em Apocalipse 20 é o milênio. Então um dia é como 1000 anos. Estão comigo? O hospedeiro. E Jesus chega para o hospedeiro samaritano e fala assim: olha, eu vou te dar 2 dias. 2000 anos. Se passar um pouco, 2020, 2027, eu te dou quando voltar. Uau!